Olá, bem-vindos à aula. E hoje nós vamos trabalhar uma pergunta que eu acho que só essa pergunta ela vale uma aula inteira, tá? Que é a What is one reason colonists came to America? Qual é uma razão pela qual os colonos vieram para a América, para os Estados Unidos? Muitos historiadores eles defendem que as colônias inglesas, no caso, né, atual Estados Unidos e Canadá, eles iniciaram como colônias de povoamento. E as colônias da América Latina, elas tiveram uma característica de colônia de exploração. Então, as raízes, segundo historiadores, as raízes, o início das colônias, ele surgiu diferente nesse sentido. Então, para que a gente entenda isso, nós temos que voltar ao tempo e entender um pouco a história da Inglaterra. A Inglaterra, no período dos descobrimentos, ela mudou de religião. Ela era um país católico, só que o rei da época, o rei Henrique VIII, ele brigou com o Papa. Então, houve um racha. Ele se separou, a Inglaterra se separou da Igreja Católica. E justamente nessa época estava ocorrendo o protestantismo na Alemanha. Então, o rei Henrique VIII, ele se separou da Igreja Católica e criou a Igreja Inglesa, a Igreja Anglicana, na qual o chefe da igreja era ele. Aí ele conseguiu o que ele queria, que seria o divórcio, que ele pediu ao Papa e o Papa não concedeu na época. Com essa mudança da igreja de religião, quer dizer, a Inglaterra deixa de ser católica para se tornar protestante, houveram vários grupos. Inclusive tinha um grupo mais radical que não concordava com a igreja da Inglaterra, a anglicana. Eles achavam que as mudanças feitas pela igreja da Inglaterra eram muito poucas, que a igreja se parecia muito com a igreja católica. Então eles queriam purificar mais a religião. Então eles receberam o nome de puritanos, porque eles achavam que as mudanças feitas ainda pela igreja da Inglaterra não eram suficientes. Eles ainda continuavam muito próximos aos dogmas da igreja católica. E foi justamente esse grupo, por ser uma minoria e isolada, eles eram perseguidos na Inglaterra. Então, quando os Estados Unidos foi descoberto, eles foram os primeiros a embarcar no Mayflower e outros navios que vieram para povoar a nova colônia. Então, isso deu esse início dos Estados Unidos, fez uma diferença muito grande na cultura, na religiosidade, em vários aspectos da colônia, ok? Então, aqui a pergunta é, what is one reason colonists came to America? Qual é uma razão pelos quais os colonos vieram para os Estados Unidos, ou para a América, né? Primeiro foi freedom, a liberdade, porque os puritanos eram perseguidos na Inglaterra. Depois foi political liberty, liberdade política, porque lá eles eram proibidos de assumir cargos públicos. Religious freedom, obviamente, liberdade religiosa, aqueles que poderiam ser puritanos, sem perseguições. Economic opportunity, obviamente, aquela uma terra imensa, vasta e rica. Então, eles também vieram através de oportunidade financeira. Practice their religion, praticar a religião deles. Aqui eles poderiam livremente ser puritanos. E escape persecution. Escape persecution seria escapar da perseguição, especialmente religiosa. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.